Muita paz a todos, sintam-se à vontade aqui, seja bem-vindo. Você está no canal onde repartimos o pão de Deus, que é a sua palavra. Curta, compartilhe, seja uma bênção. Hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 43, onde Cristo Jesus diz assim: Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Ele está perguntando. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Meus amados, a ideia de amar os inimigos pode parecer injusta ou ridícula, não é mesmo? Mas quando entendemos o amor de Deus, vamos ver que é a coisa certa a fazer. Deus faz o sol nascer para as pessoas que são boas, como para as pessoas que são ruins. Ele nos ama incondicionalmente. Ele ensina a nós que devemos fazer o bem àqueles que nos odeiam e abençoar os que nos amaldiçoam. Parece loucura isso, não é mesmo? Mas entenda, Deus demonstrou e provou do seu amor ao enviar Jesus Cristo para nos salvar quando ainda éramos seus inimigos. Pois o pecado nos torna inimigos de Deus. E se Deus não tivesse amor por seus inimigos, ninguém seria salvo, não é mesmo? Quando amamos nossos inimigos, refletimos o maravilhoso amor de Deus. Inclusive o próprio Senhor Jesus é o nosso maior exemplo de amar aos inimigos. Até aquelas pessoas mais ruins, elas amam aqueles que as amam de volta, não é? Amar os nossos inimigos não é nada de extraordinário ou impossível, mas o verdadeiro amor é incondicional. Precisamos aprender a amar quem não nos ama de volta. Amar os nossos inimigos significa querer seu bem e tratá-los bem, apesar de tudo que fazem contra nós. E devemos querer o bem até mesmo de quem nos maltrata. Precisamos aprender a perdoar e largar o rancor. Os filhos de Deus não retribuem o mal por mal, mas vence o mal com o bem. Está lá em Romanos, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, nós amontoaremos brasas de fogo sobre a nossa cabeça. Então, meus queridos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mas quando alguém nos insulta ou maltrata, muitas vezes reagimos com ódio, desprezo e rancor. E quando temos inimigos, vamos dizer assim, inimigos maiores, inimigos, esses sentimentos que são muito maiores dentro de nós, né? O rancor vamos dizer assim, é a reação natural às injustiças cometidas contra nós. Mas daí então vem o ensino do mestre dizendo para sermos diferentes. Ele disse que não basta apenas amar os nossos amigos, é preciso ir mais longe e amar os nossos inimigos. Lembre que o próprio Senhor nos mostrou, e nos amou primeiro, nos mostrou isso, antes de amarmos Ele de volta. Porque a ardente criação, como é que diz a palavra? A ardente expectativa, a expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós temos que ser esses filhos de Deus. Ou seja, o mundo espera com paciência o que Deus irá revelar através do seu Espírito, o Espírito Santo, derramado em seus filhos, e de quem realmente são e nós que somos esses filhos, no que nós seremos capazes de testemunhar por amor e fidelidade a Deus. Meus amados, quando ainda éramos inimigos de Deus, antes de alcançarmos misericórdia, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Muito mais tendo sido já reconciliado, seríamos salvos pela sua vida. A vida do Senhor Jesus Cristo, que é a sua graça. E nós estávamos até mesmo mortos em nossas ofensas e muitos pecados. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 2, nós podemos ver o versículo de número... Deixa eu abrir aqui. Colossenses 2. Colossenses 2, versículo de número
13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, e perdoando-vos todas as ofensas. Olha que maravilhosa é essa palavra. Então, quando nós estávamos mortos em pecados na incircuncisão da carne, vivificou-nos junto com ele, perdoando as nossas ofensas. Nós estávamos espiritualmente mortos por causa dos pecados, desligados de uma comunhão plena com o nosso Criador. E na carta aos Romanos 5 também fala, aqui deixa eu abrir, está marcadinho aqui, 5, versículo de número 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, como eu falei. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que linda essa palavra, bonita, né? Mas, meus amados, se eu e você dissermos sermos filhos de Deus, ou alguém bater no peito e dizer eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, temos que provar para ele. Mas não da boca para fora, mas em ações reais, efetivas, através das práticas, das boas obras e do esforço para com nossos inimigos, e também orar pelos nossos perseguidores. Veja que Jesus não estava nos pedindo algo impossível de ser feito, mas nós sabemos que é difícil, mas é possível. Jesus não estava exigindo que fôssemos apaixonados por aqueles que nos maltratam, mas que tenhamos compaixão de tais pessoas a ponto de orar pela salvação delas e desejar-lhes, em vez de desejar o mal a elas. Eu vos faço uma pergunta: que direito nós temos de odiar aquele que nós julgamos serem maus? Uma vez que o próprio Pai Celeste faz nascer o sol sobre os maus e bons, e chuva sobre os justos e injustos, foi o que nós lemos aqui. Mesmo Deus sendo absolutamente santo, ele derrama das suas bênçãos e sua graça a todos. Não podemos permitir ser convencidos pelo mal, ao ponto de negar o amor e compaixão àqueles que também são salvos e alvos das bênçãos de Deus. Não podemos odiar aqueles a quem nosso Pai Celestial revela a sua bondade. Saibamos, porque pela graça de Deus somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está lá em Efésios 2 isso. Filhos e filhas de Deus, sejamos todos imitadores do Senhor. Efésios, capítulo de número 5, vamos abrir lá, Efésios 5, diz assim, versículo de número 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Meus amados, então andemos em amor. Leia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, do Evangelho de Lucas, onde diz assim, versículo 35: Amai, pois, aos vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e sede grande o vosso galardão, e serei filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Bonita essa palavra, linda, né? O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como também Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Saibam, meus amados, que não temos recompensa ou garantia alguma de que, quando amarmos nossos inimigos, que eles vão mudar de atitude, pois eles poderão continuar sendo nossos inimigos, não é mesmo? Deles, talvez, nós não vamos receber recompensa por este amor, mas Deus tem uma recompensa preparada para nós, que acabamos de ler em Lucas: será grande o vosso galardão e sereis filho do Altíssimo. Com Deus, ele não deixa passar nada, pois ele vê tudo, anota tudo, e não deixará os atos dos seus filhos de recompensá-lo. Mesmo que, meus amados, nós ainda em vida não vamos ter a recompensa, mas a nossa maior recompensa Deus nos dará
essa recompensa maior na eternidade. Quem vive o amor de Deus receberá o amor de Deus. Meus amados, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam desta lição de hoje. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. No próximo estudo, vamos iniciar o capítulo 6 de Mateus. Fiquem todos com a paz do nosso Deus, em nome de Jesus.